pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. 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 Olá a todos, estamos na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade, aqui em Horizontina. Hoje teremos mais uma reflexão, sendo que o tema será Cuidados com o corpo físico e o espírito, em busca da evolução. Esse tema é tratado em várias passagens do Livro dos Espíritos, algumas questões em especiais vão ser trazidas aqui hoje, mas quem quiser se aprofundar mais no tema, temos questões 189 até 196, a questão 216 a 17, e da 334 a 338, que abordarão vários tópicos em especial deste tema. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 17, item 11. Então, iniciando a nossa reflexão, os Espíritos nos propõem essa visão geral quanto à questão da evolução nossa, como Espírito eternos que somos. Na questão 191A, ao responder a pergunta elaborada por Allan Kardec, a espiritualidade amiga vem nos dizer o seguinte, que a vida do Espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Então, meus amigos, nos é trazida esta mensagem para que possamos ter esta ideia, esta noção de que a nossa evolução ocorre no nosso espírito, assim como podemos fazer esta comparação com a nossa vida terrena aqui, né? As fases que viveremos. Podemos lembrar desde a infância, como nos mostra essa imagem simbologicamente aqui trazida, desde o bebê até a nossa idade, a velhice, né, a maturidade, vamos passando por diversas fases. Em todas essas fases temos aprendizados, temos evoluções no nosso ser, assim como espiritualmente falando. Os espíritos amigos nos dizem que isto é gradual. Vamos aos poucos desenvolvendo as habilidades que nos são necessárias e vamos evoluindo até chegarmos num nível de evolução melhor, mais próximos da perfeição relativa que podemos atingir. Então, a diferença entre as fases, né, para o nosso corpo humano, a nossa vida material aqui, e a nossa evolução como espírito, nos dizem aqui os amigos do plano espiritual, é a questão de que para o nosso espírito não terá essa findagem, né, não irá ter o fim da vida, assim como o nosso corpo físico temos, né, sabemos que o nosso corpo físico tem um tempo de duração destinado aqui na Terra, que por mais que queremos, né, continuar a nossa existência, não poderemos ir além daquilo que o nosso corpo físico tenha esta possibilidade aqui, o tempo que nos foi programado para viver aqui neste corpo. Mas, como espírito, não teremos essa interrupção, não teremos este fim, pois somos espíritos eternos, continuaremos as nossas vivências, continuaremos essas nossas fases de evolução do plano espiritual. Continuando nessa resposta à questão 191, os espíritos ainda nos colocam que esse progresso, então, que o nosso progresso se realiza também não só num único mundo, mas vivendo ele, o espírito, né, que somos, em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe
de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então, vemos o alerta que a espiritualidade amiga nos dá quanto à utilidade da nossa existência aqui na Terra, quanto a como podemos dar maior valor, maior utilidade a tudo que temos para vivenciar e aprender aqui. Eles fazem essa comparação para que a gente possa se dar conta da importância disso, nos trazendo essa reflexão sobre como há dias em que, para a nossa existência aqui terrena, conseguimos chegar à conclusão de que não foi um dia útil, né? Não foi um dia proveitoso, não foi um dia em que aprendemos nada, não foi um dia em que não praticamos o bem, um dia em que só praticamos o mal, só nos desvirtuamos. Quantas vezes chegamos a esta conclusão ao fim de um dia, de que este dia não teve utilidade para nós, no sentido de que não aproveitamos dele tudo aquilo que poderíamos para aquele dia. Então, da mesma forma, eles nos dizem, isso ocorre com o espírito, mas não em relação a um dia, em relação muitas vezes a uma encarnação inteira aqui na Terra. Podemos não aproveitá-la bem, podemos não seguir o propósito para o qual nos destinamos aqui, não propormos as missões pelas quais nos dispomos a encarar aqui, podemos nos desvirtuar pelas futilidades, pelas coisas não proveitosas que temos também à nossa disposição aqui na Terra, as coisas fúteis, as coisas que nos distraem. Podemos viver uma existência inteira presa a coisas materiais, coisas de menor importância, coisas que como espírito não irão nos agregar, e ao fim dessa existência chegarmos à conclusão de que igualmente não foi uma existência útil em termos de evolução espiritual. Então, meus amigos, são uma série de questões que nos são trazidas para que a gente possa repensar as nossas práticas aqui na Terra. E tendo essa noção de que a nossa vida como espírito, ela não ocorre somente aqui, neste momento atual. Ela ocorre de várias vivências, ela vem de um progresso contínuo entre várias existências anteriores, em que vivemos não só neste mundo, vivemos também em outros planetas, vivemos em outros locais, no plano espiritual, em colônias, em outros ambientes, sendo que em todos eles vamos dando continuidade a esse nosso progresso, às nossas vivências, os aprendizados que temos, para que a gente possa nos melhorar como espírito que somos. Assim, Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, então, em várias outras moradas, Deus já nos deu a oportunidade de viver, de conviver e aprender como espírito eterno que somos. Nessa questão da evolução e do progresso que temos neste caminho, Emmanuel nos traz algumas frases muito importantes para aprimorarmos essas reflexões que nos são trazidas nas obras básicas da doutrina espírita. Em uma das mensagens, Emmanuel nos diz o seguinte através da psicografia de Chico Xavier: desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele, no corpo físico, plasma reflexos que lhes são próprios. Também ele nos diz que o corpo é para o homem um santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho, seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito.
Vemos aqui, meus amigos, que o progresso na nossa evolução não acontecerá da noite para o dia, que desde o momento em que encarnamos aqui, né, como ele nos diz, já na fase embrionária, lá em que estamos, naquele processo gestacional, na barriga das nossas mães, já está o nosso corpo físico, né, se inserindo, plasmando os reflexos que nos são próprios. Então, não veremos com um corpo que modificará totalmente a nossa essência, muito pelo contrário, a nossa essência, né, a nossa alma, aquilo que somos verdadeiramente, o espírito, será inserido, né, de alguma, nessa expressão para melhor entendermos, neste corpo físico que aqui nos é oportunizado como um instrumento da nossa vivência aqui na Terra, e nele já vamos colocando todas essas nossas características que temos como espírito. Nele vamos expressar as qualidades que já temos, os defeitos que já temos. Nele vamos ter, às vezes, limitações, né, debilidades, deficiências, dificuldades, lesões, algum tipo de limitação que seja colaborativa nesse processo evolutivo para nós. Então, temos esse corpo como um santuário real, nos diz Emmanuel, de manifestação. Então, temos que fazer dele esse santuário, este local sagrado, este local onde o nosso espírito está momentaneamente ocupando para poder aqui trabalhar neste plano terrestre. É necessário esse corpo físico para que possamos estar aqui na Terra devido a este corpo denso que aqui tem, devido às energias que aqui tem, senão não seria possível encarnarmos aqui, né, sem este corpo para nos proteger, para nos amparar e para nos dar o instrumento para que a gente possa aqui caminhar e trabalhar. Mas todo esse processo, toda essa vivência para chegarmos no nível, nas habilidades que temos hoje, nas qualidades que temos hoje, naquilo que já conquistamos como espíritos, foi um progresso muito longo, como nos diz Emmanuel, de séculos e séculos. Foram muitas vivências para que para que a gente tenha se transformado da fase lá do instinto, né, em que vivíamos somente como instinto, para chegarmos, né, à inteligência, ao discernimento, a essa questão mais evoluída que hoje já conquistamos. Então, é fruto, como ele nos diz, de um tempo infinito. Foi um progresso muito grande, mas ao mesmo tempo é muito lento diante de séculos e séculos. Ainda André Luiz, também, através de Chico Xavier, nos diz no livro Evolução em Dois Mundos, quanto a essa questão da importância do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Ele nos diz assim: o corpo espiritual que modela o corpo físico, então, né, o nosso espírito que modela o nosso corpo físico, e o corpo físico que representa o corpo espiritual, pois aqui na Terra somos representados através desse corpo físico, que é a imagem que externamos, constituem obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Vemos esta visão que André Luiz vem nos trazer sobre estes momentos de transformação, né? Quando desencarnamos aqui na Terra, quando acontece a morte do nosso corpo físico, renascemos, né, de certa forma, no plano espiritual, no seu espírito em plenitude.
E assim sucessivamente, quando voltamos, temos essa restrição, né, de alguma parte do nosso espírito, pois temos que nos modelar a este corpo físico que aqui nos acolhe. Então, ao mesmo tempo em que fazemos esse desencarne, que é dolorido, num outro momento já estamos reencarnando e voltando aqui. São ciclos que se cumprem, etapas que são passadas por todos nós, e todas elas são muito importantes. Assim como, né, alguns relatam sofrimentos ou angústias no desencarne do corpo físico, quando a gente volta para o plano espiritual, também temos os relatos de quando voltamos, né? Se a experiência é boa ou não, dependendo da condição, dependendo da situação em que cada um se encontra, mas todas elas são vivências necessárias, tanto as felizes como as difíceis, pois todas elas nos fazem criar as habilidades que necessitamos como ser espiritual em evolução. E em todas essas vivências, essas práticas que temos que passar, estamos evoluindo sempre, objetivando este nosso progresso. Ainda na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec então vai questionar se pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários. Então, poderíamos, numa única existência, alcançarmos este grau de evolução máxima, né, do aperfeiçoamento como espíritos? A resposta é não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, vemos vários pontos que nos são trazidos pela equipe espiritual amiga nessa resposta a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A primeira reflexão é toda essa questão de que é um progresso lento, que temos que passar pelas fases. Então, não adianta nos iludirmos e acharmos que, se nessa vida eu fizer tudo certinho e me esforçar ao máximo, alcançarei a perfeição. Não, teremos que alcançar a perfeição será alcançada depois de muita maturidade espiritual. Então, sim, podemos criar muitas habilidades, muitas qualidades, podemos trabalhar os nossos defeitos em uma existência carnal, podemos nos melhorar muito, evoluir muito como espírito, mas mesmo assim ainda estaremos muito longe da perfeição, porque a perfeição exigirá de nós muitas outras qualidades, sendo que, como eles nos dizem aqui, muitas delas ainda são incompreensíveis para nós, porque temos que ir atingindo algumas para ir compreendendo o próximo grau de adiantamento, o próximo progresso que podemos alcançar. Então, teremos que fazer todas as etapas, né, da criança, espiritualmente falando, a juventude, a maturidade. Então, temos todo um momento adequado a ser alcançado para que possamos continuar evoluindo. Temos que passar pelos estados de dificuldade, temos que passar pelas privações, pelas provações que temos aqui nesse mundo, pelas doenças, por tantas outras dificuldades que nos são apresentadas aqui e que nós vemos muitas vezes como algo difícil de superar, mas são elas que vão nos dando essas habilidades para que a gente possa alcançar o progresso. Então é necessário, como eles nos dizem aqui, esse período de dor para que a gente possa alcançar o estado de saúde, um estado de progresso de saúde. Também eles nos dizem aqui
outro ponto importante, que é a questão de progredirmos em ambos os aspectos. Não evoluirmos somente no aspecto intelectual, né, no aspecto conhecimento, ciência, mas também no aspecto moral. Às vezes, podemos estar já muito avançados em um desses aspectos e no outro não. Então, devemos, né, vir às vezes em outras existências para trabalharmos aquele aspecto em que ainda não estamos alcançando esse progresso com o mesmo equilíbrio que já estamos no outro ponto. Então, se intelectualmente já estamos muito desenvolvidos em determinada área, muitas vezes viremos em várias existências para trabalhar o aspecto moral e assim nos equilibrarmos neste progresso evolutivo em ambos os campos. Então, a importância de darmos atenção às duas áreas, não ficarmos somente no aspecto moral e não somente no aspecto ciência, no aspecto intelectual, mas sim mantermos sempre este equilíbrio para que possamos ir evoluindo progressivamente. Também nos dizem aqui que quanto mais a gente se dedicar, mais curtas serão as nossas provações dentro daquele tipo de dificuldade, pois teremos já alcançado um objetivo de forma mais rápida, de acordo com o nosso esforço. Então, temos que ter essa noção que tanto menos longas e penosas serão as provas que se seguirem, como eles nos dizem aqui, se a gente já se adiantar, se a gente já se dedicar ao máximo que a gente puder para extirpar de nós aquelas más vibrações, aquelas más tendências, aquelas dificuldades que ainda temos, melhorar em nós as habilidades que já temos condições de nos dedicar mais, para que assim a gente possa avançar. Ainda na questão 192, tem um outro questionamento dentro desta questão, que é: se pode, então, ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras, então com menos amarguras, com menos dificuldades? Os espíritos amigos dizem que sim, que a gente pode, sem dúvida, reduzir essa extensão das dificuldades do nosso caminho, que só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, sermos previdentes, evitarmos nos envolver com outras dificuldades que nos criem outros problemas futuros para termos que reparar, evitar criar essas novas provações que teremos que passar depois, evitar ficar com situações mal resolvidas, reconciliar com o irmão que já nos é possível reconciliar, perdoar, se auto-perdoar, resgatar as dificuldades que temos com a nossa família, no nosso trabalho, seja onde for, para que não precisemos mais passar pela mesma provação, sendo que já temos condições de superá-la, dependendo somente do nosso esforço, do nosso cuidado, da nossa vigília, muitas vezes da falta de oração que temos no nosso dia a dia, da falta de cuidado com as nossas atitudes diárias, com as quais muitas vezes nos comprometemos, para ter que vir em futuras existências corrigir. Mas então, nesse sentido, Kardec continua na questão 194A, perguntando se poderia então a alma de um homem perverso tornar-se a de um homem de bem numa próxima encarnação. Nessa questão ele está falando sobre a questão da mudança de uma encarnação para outra, né? Se poderia haver essa mudança, então, de um homem perverso numa próxima encarnação ter se tornado um homem de bem. A espiritualidade amiga nos diz que sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente em razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus era um carpinteiro. Então eles nos trazem esse exemplo para a gente pensar o valor
que um status social a gente dá aqui na Terra, no plano material. Esse status de cargo desempenhado, de situação financeira vivenciada aqui, é uma ilusão criada pelo nosso campo material, pela nossa visão ainda tão materialista, tão egoísta de ser. Esta não é a visão espiritual daquele ser que ocupa aquela posição. Podemos, como eles nos dizem aqui, estar numa figura de rei, mas moralmente estarmos ainda num degrau muito baixo de evolução. Então, essa questão da nossa ocupação aqui, da situação financeira aqui, ela não é muitas situações que temos que viver aqui, nessas situações que numa visão material estaremos bem de vida, como a gente diz, né, numa visão material vista, e que na verdade não estamos bem. Como espírito, às vezes estamos necessitados de muita evolução moral, estamos precisando trabalhar muitos aspectos da nossa evolução. Então, temos que ter essa noção de que a hierarquia entre os espíritos, em termos de evolução moral, ela não se dá da mesma forma em que enxergamos essa evolução material aqui na Terra. E sim que um homem pode transformar-se de um homem perverso para, numa próxima encarnação, já estar neste caminho de homem de bem, como o Evangelho nos traz. Desde que ele tenha se arrependido, ele tenha se transformado, ele terá sempre novas oportunidades de aqui encarnar e se melhorar. Ainda na questão 196, Kardec pergunta então: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material então seja uma espécie de crisol ou um depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Os espíritos nos dizem que sim, que é exatamente isto. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Então, vemos a importância da nossa existência carnal aqui, né, neste plano físico, porque é através dessas vivências aqui é que vamos nos aperfeiçoando como espíritos, porque do plano espiritual podemos ter aprendido também, passado por diversas vivências, termos tido vários ensinamentos, mas quando viemos para as provações aqui neste campo, nessa matéria densa, com essas dificuldades, com essas tribulações que temos aqui para viver, com toda essa explosão de sentimentos, com todas essas angústias que a vivência num planeta de provas e expiações ainda nos traz, é que podemos realmente provar se já criamos aquela habilidade que tanto estudamos ou refletimos no plano espiritual. Então, é através dela que vamos nos esforçar aqui nas existências corporais para pôr em prática tudo aquilo que já evoluímos, tudo aquilo que já aprendemos com outras vivências e assim podermos nos aperfeiçoando. Também nessa mesma pergunta, então, Kardec diz, mas então, é o corpo físico nosso que influi sobre o nosso espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Uma questão muito interessante para refletirmos, né? E os espíritos, eles são categóricos ao nos afirmar, teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Eles são muito objetivos ao nos dizer que aquilo que prossegue é o espírito, o corpo é momentâneo. E aí eles nos dão um exemplo aqui nessa resposta, nos dizendo assim, o suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas que se assemelham
ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, eles fazem essa comparação só como um exemplo para a gente perceber que este corpo denso aqui é necessário, é importante, porque ele é esse local onde o nosso espírito estará, inserido durante a nossa existência aqui, onde terá o perispírito para fazer nessa intermediação entre o corpo espiritual e o corpo denso, físico, e sim, teremos que depurá-lo para que à medida que nós vamos evoluindo o nosso espírito, os nossos próximos corpos, as novas existências também dependerão de um corpo menos denso, o nosso corpo terá menos limitações, será mais expandido, assim como o espírito é, na medida que a gente vai evoluindo, indo para outros planetas, onde essa energia já é modificada para fins de aceitar um corpo assim, mais leve. Seguindo nessa questão, então, temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que se intitula no capítulo 17, item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Eles vêm nos trazer aqui, então, tendo toda essa visão que o Livro dos Espíritos nos traz sobre essa necessidade da evolução, sobre a importância de estarmos aqui na vivência terrestre, de então cuidarmos não somente do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Então, eles nos fazem essa primeira reflexão dizendo o seguinte: consistirá na maceração, que é a mortificação, os jejuns, as penitências do corpo, a perfeição moral? Consistirá, então, a nossa evolução, do nosso corpo até a evolução, a perfeição, através dessa necessidade, dessa maceração do nosso corpo físico? E eles vêm nos responder a pergunta que eles mesmos nos fazem. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então, eles vêm nos fazer, nesse momento inicial, uma reflexão sobre a importância de mantermos o equilíbrio entre corpo e espírito, pensando nas habilidades e nas necessidades de cada um. Nosso corpo físico possui determinadas necessidades de sobrevivência aqui, e o nosso espírito possui outras tantas necessidades de evoluir, de continuidade do seu progresso. Então, como encontrar este equilíbrio? A alma está aqui cativa, como eles nos dizem, como se fosse numa prisão neste corpo físico, porque ele nos limita às habilidades que já temos como espírito eternos. Ela nos reduz, de alguma forma, tudo aquilo que já temos condições de ofertar, de oferecer. Então, neste momento em que estamos aqui, nesta prisão momentânea deste corpo físico, mas que deve ser visto como algo bom, porque é o que nos traz o progresso e a evolução, necessitamos ter este cuidado, não somente com o nosso espírito, mas sim valorizar este corpo físico, que é o nosso instrumento, que é esse santuário. Necessitamos estar fortes, como eles nos dizem aqui. Necessitamos ter este corpo físico são, na medida daquilo que nos cabe fazer para mantê-lo assim, mantê-lo disposto. Por que tudo isso, Pensamos se o que mais importa é o espírito, porque ele é eterno e ele vai continuar evoluindo. Então, para que cuidar deste corpo físico? Então, eles vêm nos trazer, através desta reflexão, continuando este apontamento do Evangelho, dizendo o seguinte, que há dois sistemas que se defrontam. Os dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra.
Ao lado desses dois grandes partidos, formiga uma numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar, onde então a sabedoria, onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amais, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, meus amigos, eles vêm nos propor aqui este equilíbrio, vêm nos dizer para não sermos os materialistas que rebaixam a alma, que só dão valor ao corpo físico, e nem aquele que não se importa em nada com o corpo físico e que busca o aniquilamento dele, né, e em busca somente da alma. São dois caminhos que eles nos dizem aqui que beiram a loucura, né? Que não nos trazem este equilíbrio necessário para a nossa vivência. E também não podemos ser aqueles que são indiferentes, que não se preocupam com nada, que tanto faz como está meu corpo, tanto faz como está minha alma. Deve-se a nós, através do nosso livre-arbítrio, fazer as boas escolhas, tanto para o nosso corpo físico como para a nossa evolução espiritual, buscando este equilíbrio, buscando manter ambos em perfeita harmonia de acordo com as nossas possibilidades, dando esses cuidados essenciais a ambos. Eles têm ambos dependência mútua, um necessita do outro para cumprir de forma mais satisfatória a existência corporal aqui proposta, porque para o espírito também é muito importante cumprir esta vida material da forma que nos propomos aqui, cumprir a quantidade de anos que nos propomos para o nosso corpo físico aqui. Se não cuidamos do nosso corpo físico, logicamente que acabamos por reduzir muitas vezes o tempo de duração deste corpo físico aqui, né? Acabamos muitas vezes sugando os fluidos dele, seja energeticamente, seja através do alimento físico ou do alimento espiritual. Muitas vezes nos desvirtuamos tanto que reduzimos muitos anos que este corpo físico poderia ter vivido aqui, que este corpo físico teve essa programação para viver aqui. Cabendo a nós manter este equilíbrio, buscar estes cuidados para evitarmos esse tipo de agressão, pois estaremos encurtando também o tempo de existência, de vivência do corpo espiritual aqui nesta terra, que é tão importante. O espírito necessita dessas provações aqui, dessas vivências aqui na Terra. Então, se encurtamos o tempo de duração dele aqui e já voltamos para o plano espiritual, certamente não teremos cumprido com tudo aquilo que nos propomos. Não teremos evoluído tudo aquilo que poderíamos evoluir como espírito nessa existência carnal, encerrando de forma precipitada a nossa encarnação aqui. Então, esses cuidados são de extrema importância para nós. Encerrando essa mensagem, a nossa exposição de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem, então, que é de Georges, o Espírito Protetor, ele nos afirma ainda o seguinte: desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, caros amigos, essa reflexão é muito importante para cada um de nós.
de que não queremos castigar o nosso corpo físico. Vemos muitas vezes na nossa sociedade coisas assim, pessoas que castigam o seu corpo físico em virtude de atitudes que como ser tomou, né? Eu tomo uma decisão errada na minha vida e para me castigar, eu martirizo o meu corpo físico, eu machuco o meu corpo físico, né? Eu faço promessas, né, de coisas que destroem, que machucam o meu corpo físico. Eles vêm nos trazer essa reflexão de que isso é algo, não é algo útil para nós como seres. Se o nosso espírito, se na nossa evolução estamos tomando atitudes erradas pelo nosso livre-arbítrio, é no espírito que devemos focar. É nessa mortificai, o que eles dizem aqui, né? Humilhai-o, submetei-o, dobrai-o, é o nosso espírito. É ele que devemos buscar, melhorar, aperfeiçoar, resgatar, ampliar as qualidades. E não destruindo o nosso corpo físico para fins de melhorá-lo, pois assim não atingiremos o objetivo proposto. Então temos sim, meus amigos, que buscar as nossas reformas íntimas, buscar melhorar em nós aquilo que é importante, deixarmos de sermos tão egoístas, tão orgulhosos, todos os vícios, as dificuldades que temos, mas para isso temos que prestar atenção e focar no que é realmente importante. Aí temos essa imagem ilustrativa que nos traz muitos vícios que todos nós temos aqui na Terra, né? Os vícios da alimentação desregrada, da bebida alcoólica excessiva, os vícios, né, das drogas, o cigarro, tantos outros vícios em que inserimos no nosso corpo físico, ingerimos coisas tão ruins que maltratam tanto o nosso corpo e que muitas vezes não nos damos conta de que estamos atingindo, né? Não estamos fazendo isso que o Evangelho nos propõe, que é cuidar do nosso corpo físico, assim como devemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Também temos um outro tipo de nutrição ruim que damos ao nosso corpo, que é quando ingerimos de forma fluídica, né, as más vibrações, as tendências, né, de coisas ruins, aquelas coisas que a gente fala assim quando a gente vai num ambiente, né, em que a energia estava pesada e a gente absorve toda aquela energia. Quando nós temos pensamentos ruins, emanamos essas más vibrações e também ingerimos, né, essas más vibrações que produzimos. Quando deixamos nos dominar pelos maus sentimentos, pela raiva, pelo desgosto, pelo desentendimento, tantas são os sentimentos ruins que nutrimos muitas vezes o nosso corpo. Quando estamos, né, movidos por raiva em excesso, quando estamos movidos por ódio, quando não conseguimos perdoar um irmão, estamos nutrindo o nosso corpo, além de emanar para este irmão, né, ou para essa situação, essa má energia, estamos nutrindo o nosso corpo com essas más vibrações, e com isso estamos atingindo o nosso corpo também. Sabemos que muitas doenças do corpo físico, inclusive a ciência já nos traz isso hoje, são criadas com base nas más vibrações que emanamos, porque as ingerimos também quando as emanamos. Então, manter este ambiente saudável do nosso corpo físico, buscar essa limpeza mental, espiritual e não somente do nosso corpo físico. Assim como devemos cuidar os alimentos materiais que consumimos, né, para não nos intoxicarmos, para não comermos em excesso, para não comermos coisas que não fazem bem para o nosso corpo, também devemos buscar este alimento espiritual saudável, pois da mesma forma que podemos nos nutrir adequadamente com alimentos físicos, podemos também nos nutrir com esses bons alimentos espirituais, buscando o equilíbrio, buscando o amor, buscando a paz, buscando todos os bons sentimentos, a paciência, a humildade, o perdão. Se nos nutrirmos com todos esses bons alimentos, com certeza estamos renovando as nossas energias, estamos nutrindo o nosso corpo da melhor forma possível para que ele possa viver aquilo que se propõe para esta encarnação de forma com muita qualidade, com muita saúde, e que verdadeiramente possamos alcançar da mesma forma os objetivos que nos propomos
como espíritos, buscando esta evolução moral. Então, para finalizar, ficamos com esta mensagem de Emmanuel ante a bênção do corpo. Ele nos diz o seguinte: a pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhes relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda que aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nesta imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Fiquemos então com esta reflexão e também com a mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier no livro Roteiro, que ele nos diz que o nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Então, cabe a cada um de nós refletir o que queremos estar refletindo, a luz ou as trevas. Cabe a cada um de nós usar da melhor forma possível este instrumento que aqui temos, para ser um instrumento de trabalho, um instrumento produtivo, um instrumento para a prática do bem aqui na Terra. Obrigado pela atenção de todos, que possamos ter uma semana iluminada de muita paz e amor, que assim seja. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti,